Achou que não ia ter Swift hoje? Se equivocou. Cadeira, pessoal. Meu nome é Felipe, trabalho na Simpla. A minha ideia hoje é a gente bater um papo sobre Swift. Coisa geral, quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes sobre a linguagem. Lógico que a gente não vai conseguir falar sobre tudo, porque é muita coisa. Mas a minha ideia é usar experiências positivas que eu tive na Simpla, atuando como desenvolvedor iOS, e formas que o Swift ajudou bastante a gente, os benefícios que ele trouxe. Só para dar um pouco de contexto, o Swift é uma linguagem de programação lançada pela Apple em 2014. Hoje já está na versão 4, hoje o Swift é open source, então o processo de evolução da linguagem é totalmente colaborativo. E quero mostrar para vocês que além de ser do Swift ser usado como linguagem para desenvolver iOS e macOS, você pode usar ela para... Ela é uma linguagem de propósito geral. Então, só para dar um gostinho para vocês, para a gente começar de leve. Quem aqui é usuário de iPhone, provavelmente já deve ter visto essa tela. Essa é a tela de detalhes do pedido do aplicativo do comprador da Simpla. E ela é provavelmente a tela mais importante do nosso app, porque é onde o usuário tem o primeiro contato com os ingressos que ele comprou. E essa tela é chata de desenvolver. Foi chata de desenvolver, ela tem uma complexidade associada aí, vários campozinhos que a gente tem que formatar, que a gente tem que apresentar de formas diferentes, alguns estados que a gente tem que tomar conta. E desenvolvimento iOS é um negócio chato porque a gente sempre tem que o workflow normal, padrão de desenvolvimento iOS é fazer uma alteração, recompilar, achar a sua tela no meio de toda a sua hierarquia, ver se deu certo e recomeçar. E a complexidade dessa tela ia fazer com que esse processo fosse muito custoso, muito chato. E o que a gente fez foi usar essa complexidade como motivador para introduzir no nosso workflow uma ferramenta muito legal de prototipação em tempo real, que são os playgrounds do Xcode. Essa ferramenta encurtou muito a duração das nossas iterações para desenvolvimento de UIs, e eu quero dar uma palhinha delas para vocês hoje. A representação dessa tela, infelizmente, peço desculpas por estar pequeno, gente, eu não previ que esse vídeo ia aparecer no telão, mas assim, espero que dê para ver pelo menos o grosso do que eu vou mostrar. A tela de detalhes do pedido, a gente representa ela em código pela classe OrderDetailsViewController. Instâncias de OrderDetailsViewController recebem o modelo dessa tela como parâmetro durante a instanciação, coisa básica, e aí esse modelo a gente olha para ele como a única fonte de verdade para a gente mostrar o que aparece na tela. O trabalho da tela, então, é basicamente saber como mostrar esse modelo. Muitas das nossas telas a gente estrutura da mesma forma. Então, o workflow comum para a gente é colocar uma instância dessa tela no código do Playground e ir alterando o modelo para ver se as mudanças que a gente introduz, se elas têm o resultado que a gente espera, se a tela se comporta da forma como a gente espera, de acordo com determinada mudança do modelo. Aqui o que a gente vai alterar é mudar a lista de tickets, colocar um ingresso a mais, e aí ver se a ideia é que a gente consiga ver que não tem só um ingresso, que tem 2 ingressos, e que a gente consiga fazer scroll dessa lista. Então, o que a gente fez aqui? Só de mudar o modelo e rodar o Playground de novo, sem precisar recompilar o projeto, sem precisar achar essa tela na hierarquia, a gente conseguiu ver que, colocando um ticket a mais, a gente consegue fazer scroll da lista. Aqui, a mudança é um pouco mais sutil. A gente pega a data e troca. Porque não sei se vocês conseguem ver, mas a data, se ela não tem minutos, a gente mostra 100 minutos. Quando as minutos são maiores que 0, a gente renderiza os minutos. Então a ideia é alterar a data, colocar 8h30 e ver que o horário aparece como 8h30. Coisa bem simples. Só que é o tipo de coisa que é tão simples que se você recompilar seu projeto inteiro e tentar se encontrar essa tela no meio da sua hierarquia, parece simples, mas conforme você vai iterando sobre isso, você vai perdendo bastante tempo que a gente podia salvar se a gente tivesse uma ferramenta dessa. Aqui o que a gente faz é tirar a imagem, e a ideia é que apareça um placeholder. Então todas essas são tarefas super básicas de desenvolvimento de apps, que, como são coisas simples, recompilar gasta muito tempo que a gente podia salvar de outra forma. E aqui o que a gente faz é simplesmente falar que o pedido está expirado, ou seja, ele é um pedido associado a um evento que já acabou, e aí a mudança que a gente espera é que tenha um feedback visual de como que os ingressos devem que aparecer nesse caso. Os playgrounds são uma ferramenta do Xcode que permitem que a gente execute código Swift em tempo real sem precisar recompilar.
e aí eles encurtam, como eu falei, eles encurtam dramaticamente a duração das nossas interações de desenvolvimento. O que é interessante é, como vocês puderam ver, ele preserva características de interação das telas. Então, não é só uma imagem aqui, você consegue interagir com a sua tela, você consegue verificar, por exemplo, se o scroll funciona, você poderia talvez verificar se apertando o botão, se o callback que você configura para a tela resolve e tudo mais, esse tipo de coisa. Isso aqui foi só para dar uma palhinha. Por que eu coloquei isso nessa palestra? Porque isso só funciona com Swift, não funciona com Objective-C. Beleza? Além dos playgrounds, uma das áreas que a nossa base de código mais prosperou por causa de Swift foi a parte da nossa arquitetura que lida com fluxo de dados. Por que isso? Porque muito desenvolvimento iOS hoje ainda depende de Objective-C, não diretamente, mas a gente ainda usa muita classe escrita em Objective-C, então a gente ainda está meio que preso às constraints dessa linguagem em alguns pontos. Na base da arquitetura de dados, como é uma parte completamente separada do framework, a gente usa Swift 100%, a gente pode usar Swift idiomático, e a gente usou Swift de algumas formas que foram bem legais, e é interessante para dar contexto sobre a gente ir construindo features da linguagem conforme eu vou mostrando para vocês. Primeiro eu vou falar das nossas entidades. A gente define nossas entidades usando structs. Primeiro momento parece muito como struct em C, e primeiro momento parece muito como uma classe em Objective-C, uma classe em Java. A diferença crucial é que elas têm uma semântica um pouquinho diferente. Dentro do contexto da linguagem, elas são classificadas como value types. Swift e value types, eles têm a mesma semântica que você esperaria de uma variável do tipo int em Java, por exemplo. Se eu atribuo a uma variável A do tipo int um número inteiro, e depois atribuo essa mesma variável a uma outra variável B do tipo int, o que acontece efetivamente é uma cópia. Mas a gente não pensa que é uma cópia. O que importa é a semântica disso. Intuitivamente você sabe que as duas variáveis elas representam o mesmo valor, ou seja, você pensa em valores, você não pensa em referências, e você nunca espera que qualquer tipo de coisa que você faça com A, qualquer mutação, qualquer alteração, lógico, a gente está falando de int, então falar em mutação é complicado, mas a ideia geral é que A nunca vai afetar B, e vice-versa. Não faz sentido a gente pensar conceitualmente que a gente mudar um inteiro vai mudar outro, porque a gente está falando de valor. Value types em Swift, a ideia é que você estenda essa noção para lidar com qualquer tipo que você defina, não só os tipos primitivos da linguagem. Essa noção, inclusive, ela faz muito sentido para entidades, porque no nosso modelo, nossas entidades têm identidade. O ingresso com ID 1, ele é sempre o mesmo ingresso. Não importa de onde ele venha, para onde ele vá, como ele apareça e como que ele é manipulado. Então, ele é um valor. Por conta dessa identidade, ele é um valor, então faz muito sentido para a gente definir ele como um struct. É uma coisa que ficou meio óbvia. A gente modela o estado da nossa aplicação dessa forma, usando enums. Por que a gente usa enums? Em C, em Objective-C, enums são simplesmente um syntax sugar por cima de inteiros. Você dá um nome um pouco mais significativo para o inteiro, mas por fora eles são inteiros. Em Swift eles são diferentes, elas são mais poderosas. Você pode, por exemplo, associar valores ao enum. E quando a gente modela o estado de uma tela usando enum, fica muito mais expressivo, porque a gente deixa explícito, tanto para o compilador quanto para o programador, que só um dos estados representados por essa enumeração é possível em um determinado momento. Interações de tela seguem um conceito um pouquinho similar, só que a forma como a semântica é um pouco diferente. Vai ficar um pouco mais claro para vocês depois, mas na Simpla a gente não produz, no app da Simpla a gente não produz mudanças no modelo diretamente. O que a gente faz a tela produz valores que representam os eventos, e aí depois esses eventos vão ser transformados em mutações de forma controlada. Vai ficar um pouco mais claro depois. E aí para cada tela a gente enumera as interações que são possíveis para cada determinada tela. Então no caso, para a lista de pedidos, a gente tem essas interações possíveis aí. A ideia é que cada interação de tela seja combinada com o estado em um determinado instante para produzir um novo estado. Então, a gente, em vez de uma tela, por exemplo, alterar o modelo diretamente, mudar um campo, mudar um valor, etc. e tal, de alguma forma esse valor, essa representação do evento chega numa função que traduz essa nova interação em um novo estado, e esse estado depois ele é mergeado no estado da aplicação. A gente chama essa função pura que faz essa tradução de estado, a gente chama de reducer. Então, para quem já viu Redux, para quem assistiu a palestra da Piper sobre Elm, o conceito é muito parecido. São essas ideias que eu quis traduzir para esse estilo de programação. A gente centraliza o estado da nossa aplicação numa árvore de estados grande e global,
E aí, as partes interessadas nesse estado, elas não acessam diretamente, elas recebem cópias desse estado conforme ele vai sendo alterado. Isso é basicamente o Redux, basicamente é uma architecture. E a gente garante que uma assinatura que não for descartada sempre está em sincronia com a Store. Quando a gente introduz essa camada de indireção entre a tela e o estado, a gente tem controle na hora de modificar esse estado. E a gente garante que essas alterações elas possam ser replicadas, a gente pode fazer time traveling debugging, então a gente pode, como a função, o reducer é puro, ele pode executar várias vezes e vai ser idempotente. Então a gente pode pegar uma interação, um estado, e replicar essa interação para frente e para trás, para ver se a nossa tela está se comportando para frente e para trás do jeito certo. E entre outras coisas que são mais interessantes que eu vou falar no próximo. E acho que a parte mais interessante, a parte mais legal, e a parte que mais parece com Elm Architecture, e no fim tudo converge para isso, é que a nossa tela, todas as nossas views, elas são derivadas diretamente e exclusivamente do estado. Então a gente sabe que se um reducer está codificado para determinado evento, para determinado estado, produzir um outro estado X, a gente sabe que para X a tela vai ser sempre igual. Então a gente consegue raciocinar melhor sobre essa tela, a gente consegue testar melhor essa tela, fica mais bem documentado e assim por diante. O que a gente ganha com tudo isso? Produtividade, testabilidade e previsibilidade. A gente poderia ter implementado esse design, esse fluxo de dados, a gente poderia ter implementado ele usando o Objective-C naturalmente, só que a gente não teria a mesma segurança, a mesma legibilidade e nem a mesma produtividade. A gente não teria a mesma segurança porque, como a gente vai ver mais para frente, o Type System do Swift é muito poderoso e permite que muitas das nossas regras de negócio sejam codificadas diretamente nos nossos tipos e sejam garantidas pelo compilador. A gente não teria a mesma legibilidade porque a nossa implementação depende muito de enums, como vocês puderam ver, e a gente depende muito de programação funcional. A gente poderia, com certeza, a gente poderia implementar esses conceitos em Objective-C de forma similar. Só que a gente estaria brigando um pouco contra a linguagem. Em Swift isso é idiomático. Usar funções como valores é idiomático. Usar enums com valores associados é idiomático. E então a legibilidade acaba saindo de graça. E a gente não teria a mesma produtividade porque, como eu mostrei com os playgrounds, esse nosso fluxo de dados unidirecional, ele casa muito bem com a ideia de desenvolver telas em isolamento que sejam funções de estado. E usar essa ideia, associar esse conceito a você desenvolver as suas telas usando playgrounds para prototipar em tempo real, é um ganho de produtividade que eu não consigo colocar em palavras o que foi para a gente ter sair do lance de você recompilar a sua tela o tempo todo e para você conseguir prototipar em tempo real sem precisar recompilar e sem precisar achar a hierarquia da sua tela. A testabilidade a gente ganha porque a gente insiste que os reducers sejam funções puras, sem side effects com o mundo exterior e sem receber side effects, sem receber influência externa do mundo para dentro. Eles só dependem do estado e da interação de tela. Eles constroem um valor, um estado novo, a partir do estado que você tem atualmente e da interação de tela. E como o estado da tela só pode ser alterado por reducers, a lógica de negócio da aplicação está praticamente toda em reducers. Reducers, como são funções puras, são super fáceis de testar. Então a gente consegue testar a regra de negócio da nossa aplicação praticamente de graça. E a previsibilidade vem porque, como as transições de estado são controladas por um reducer, e elas não são feitas diretamente, e sim são traduzidas em modelos, fica muito fácil raciocinar sobre, por exemplo, para determinada ação, dado que eu tenho esse estado, qual vai ser o próximo estado? E, por consequência, como que vai ser minha tela? Porque a renderização da tela é de forma centralizada com base no estado. Apesar de tudo isso, nem tudo são flores, e na Simpla a gente teve problemas com isso. Tem situações onde adotar Swift para 100% da sua base de código, ou é impossível, e às vezes não é ideal. Às vezes você pode ter uma base legada de código que é muito complexa, você pode ter algumas situações excepcionais que exijam fallback para ser o Objective-C. E por conta disso, como o Swift entrou num contexto de milhares de apps com bases de código complexas, de milhares de linhas de código, todas escritas em Objective-C, ou às vezes até em C, era a prioridade da Apple que Swift fosse implementada com interoperabilidade como uma das prioridades. Era a prioridade em 2014, quando a linguagem foi lançada, e ainda é hoje no processo evolutivo em 2018. E eu não sei se todo mundo sabe, mas a Simpla tem 2 apps iOS. Um app para o comprador, que foi o que eu mostrei mais cedo, e um app para o organizador de eventos.
E o app do organizador, ele tem requisitos de performance muito mais críticos que o app do comprador. Porque a tarefa principal do app do organizador é ser usado para fazer o check-in dos participantes do evento. E o que acontece é que você tem, por exemplo, um evento com milhares de participantes que rola no Mineirão, condições terríveis de rede, e você precisa fazer o check-in dos participantes muito rápido, porque não pode parar, a fila não pode parar. Porque senão você vai acabar, uma disrupção que você tiver na fila, você vai acabar desrompendo a fila lá para trás, vai ser complicado. E aí, de forma resumida, como é que funciona o nosso check-in de participantes? O app trabalha em cima de uma lista local, que a gente sincroniza de tempos em tempos com o back-end da Simpla. E aí, quando um evento tem milhares de participantes, essa lista ela fica grande, é um JSON. Pensa num JSON muito grande, com change sets de entrada e saída e cancelamento de ingresso e tudo mais. E o que acontece é que na época que a gente codificou essa parte do app, essa parte de sincronização da lista de participantes, as ferramentas que a gente tinha à nossa disposição em Swift, a performance era proibitiva, a gente não conseguia usar. E nunca foi um problema fazer parte de JSONs complexos, JSONs grandes de Objective-C. O que a gente fez foi, por conta desse gargalo, decidimos implementar o parse desse JSON de sincronização em Objective-C. Essa classe é responsável por receber um objeto binário que vem do back-end e ela traduz esse JSON em objetos que a gente pode trabalhar em cima, que a gente pode testar, que a gente pode combinar com outras classes. E a ideia é que a gente usando essa classe aqui, definida em Objective-C, usar ela em Swift é indolor. Usar essa classe em código Swift é absolutamente normal. As referências pela classe são normais, instanciar essa classe é normal, o acesso a cada membro é normal. E é interessante a gente fazer essa análise um pouco mais detalhada sobre como funciona a interoperabilidade de Objective-C, só que esse recurso de você conseguir usar código Swift junto com o Objective-C era algo esperado. Como eu falei, o Swift caiu de paraquedas na comunidade iOS em 2014, já existiam 5 anos de código Objective-C sendo escrito, várias apps super complexas, então era esperado que você conseguisse, se Swift não tivesse sido pensado com interoperabilidade em Objective-C, estaria fadado ao fracasso, porque você teria muitos players que não iam começar a usar o Swift desde o começo, e não ia ter essa adoção, essa viralização rápida que a linguagem teve. O que é também interessante é que não é só com o Objective-C que você pode ter esse interop. Interop com C também é bacana, tem algumas coisas interessantes que a gente consegue fazer. Por exemplo, esse tipo CGRect, ele é um tipo, eu não inventei esse tipo, ele é um tipo que existe nos frameworks, e ele ainda é muito usado em iOS e macOS, porque é a estrutura de dados padrão da plataforma para representar retângulos. Ele é definido assim em C. E o que é legal é que código Swift usa esse tipo o tempo todo, só que ele assume que a definição que o Swift espera não é exatamente essa que está em C, é desse jeito. É como se, para o compilador, existisse um código-fonte em Swift definido desse jeito, que a gente consegue usar como se fosse um struct definido em Swift normalmente. Além do tipo, além da estrutura, a gente também tem algumas funções de conveniência para trabalhar com esses retângulos. Definir se um retângulo está dentro de outro, definir a intersecção entre retângulos e tudo mais. E a gente poderia usar essas funções em Swift naturalmente desse jeito. Inclusive era assim até a versão 2. Só que tem sempre uma forma melhor. Com algumas anotações e usando features de interoperabilidade que foram introduzidos na linguagem na versão 3, o Swift consegue importar esse tipo CGRect dessa forma e traduzir essas funções livres em funções associadas a uma instância de CGRect. E ele fica muito mais idiomático. Swift 3 foi um lançamento da linguagem que queria padronizar a forma como a gente escreve o código Swift e queria deixar o código Swift uma coisa um pouco mais idiomática. E isso foi alguma das features que foram introduzidas pela linguagem nessa versão. Mudando um pouco o foco, eu quero falar com vocês agora sobre Type Safety. Eu deixei essa parte um pouco para o final porque eu quero me demorar um pouco mais nela, porque eu acho que isso é a menina dos olhos da linguagem, a parte mais legal. Porque o Type System do Swift é muito poderoso, tem algumas coisas muito, muito interessantes que dá para a gente fazer, dá para a gente codificar muita regra de negócio dentro dele.
E a gente consegue ser muito mais expressivo com os nossos tipos do que a gente conseguia ser quando a gente estava programando em Objective-C. Acho que a discussão começa naturalmente com o tipo optional, que foi foi a primeira vez que eu tive contato com um type system que me permitia encodar algumas regras de negócio nos meus tipos em vez de simplesmente runtime. Basicamente, o tipo optional é uma representação em Swift para ausência de valor. Então, o tipo optional, variáveis do tipo optional podem receber nil, representando que esse valor não existe um valor ali, e podem receber, vamos supor, por exemplo, uma variável do tipo int opcional. Ela pode receber um número 1, ela também pode receber nil. Então, ao mesmo tempo, em determinado momento, em runtime, só em runtime você vai conseguir saber que aquele valor é nil ou não. É algo que acontecia em Objective-C, então, em Objective-C é até um pouco mais grave, porque qualquer objeto poderia ser nil. Só que é algo que a gente teria que fazer, checar em runtime o tempo todo. O que a gente consegue fazer é que, em Swift, fica explícito que aquele valor pode não existir. Então, o programador, ele não consegue usar uma variável do tipo optional de int com uma variável do tipo int diretamente, ele não consegue somar as duas. O que ele tem que fazer é fazer a extração desse valor. Ou seja, o compilador entende que aquele valor pode não existir e aí ele impede o programador de dar um tiro no próprio pé. Ele deixa, se você quiser. Mas você tem que deixar explícito, eu quero dar um tiro no meu próprio pé. A gente tinha uma versão do app de comprador, foi a primeira versão do app que foi escrita antes de eu começar a trabalhar na Simpla, e ele era em Objective-C. E um evento na Simpla, ele pode ou não ter uma imagem associada. Então, no nosso modelo hoje, o campo image ele é optional de URL, ou seja, aquela URL pode existir ou não. Em Objective-C não tem essa noção. Existe uma notação non-null, que é uma dica para o compilador e uma dica para o programador de que aquele... Na verdade, eu usei a notação errada, tá? A notação certa seria nullable. Mas essa notação ela é uma dica para o compilador e uma dica para o programador. Pode ser vazio, mas se você quiser usar sem verificar se é vazio, não tem problema. O máximo que vai acontecer é um warning. E aí, esse código existia desse jeito, do jeito que está aqui no código da primeira versão. A gente fazia o fetch da imagem sem verificar se aquela URL existia ou não. E o que acontece aqui não é nenhum null pointer, né? Ou um sigabort. O que acontece é que nil em Objective-C é um tipo que responde a mensagens devolvendo nil. Então o que ia acontecer aqui é que, em vez de mostrar aquele placeholder que eu mostrei para vocês na tela de detalhes de pedido, não ia aparecer nada, ia ficar transparente, qualquer coisa que estivesse embaixo da imagem ia aparecer no lugar. E a ideia é que a gente mostrasse sempre um placeholder. Só que, como o nosso compilador não avisou, inclusive não existia anotação nullable quando quando esse código estava escrito, não tinha verificação, então em alguns eventos o placeholder não aparecia. Hoje, no app que a gente tem agora, a definição do modelo de evento é assim. É um image optional. E na hora de fazer render, esse código dá um erro de compilação. Não rola. Por quê? Esse método setImage com URL, eles esperam um tipo URL que não é opcional. Só que como o tipo image do evento é opcional, não rola, não funciona. O que a gente teria que fazer é fazer o unwrap dessa forma. E aí, provavelmente, a ideia é que no else desse if a gente quisesse colocar o placeholder. Além de optionals, que foi aquela, quando você pisa na água para ver se a água está gelada, que foi o meu primeiro contato com o type system mais poderoso, tem uma série de outras coisas legais que a gente consegue fazer em Swift. Mas eu quero focar nisso, nessa noção de tipos algébricos. Que quando eu tive contato com isso, em você usar noções de álgebra para definir seus tipos, foi um negócio que eu fiquei meio, putz, cara, isso é estranho, isso é meio bizarro, isso é meio Haskell, não gosto. Só que depois que eu entendi como funciona, como que eu aplico isso, fez muito sentido para mim e eu consegui resolver alguns problemas de forma muito interessante com isso. Eu quero trazer, não vou tocar tudo que existe sobre tipos algébricos, e definitivamente não em Swift, só que algumas coisas interessantes que a gente fez eu queria mostrar para vocês. A espinha dorsal desse conceito é entender que a álgebra se manifesta principalmente no número de instâncias possíveis que você pode ter para os seus tipos.
Quando eu falo em instâncias possíveis, são os valores, tá? Então, um ticket com um determinado conjunto de campos e um outro ticket com campos com valores diferentes é uma instanciação diferente do mesmo tipo. E a álgebra se manifesta dessa forma. Do ponto de vista da álgebra, instruct em Swift são product types. O número possível de instâncias que você pode criar de uma struct é o produto do número possível de instâncias dos tipos dos seus campos. Enum, em contrapartida, são sum types. O número possível de instâncias que você pode criar de um tipo que é um enum é a soma do número possível de instâncias dos tipos que estão envolvidos na definição daquele enum. E aqui é legal notar que o número possível de instâncias que você pode criar desse tipo form field status é 3, mais o número possível de strings. Por quê? O tipo optional de string é syntax sugar para esse enum. O optional por baixo dos panos, ele é um enum com um case none e um case sum. Então, na teoria, você pode criar duas instâncias diferentes, e aí o sum você pode ter quantas instâncias forem possíveis criar para o tipo T. E antes da gente decidir usar enums para modelar o estado da aplicação, como eu mostrei lá no começo, inicialmente a gente tinha modelado usando structs. Isso aqui é um caso real, que tinha na nossa base de código, e o refactoring que eu vou mostrar para vocês, alguns slides para frente, é exatamente o processo mental que a gente teve na hora de refatorar. Esse tipo search result state, a gente usa ele para modelar os estados possíveis da lista de eventos que aparecem quando alguém faz uma busca no app. E o que você tem o número de estados possíveis o número de instâncias possíveis que você pode ter de um array de eventos, e aí o número possíveis de instâncias de bool, que são duas, true ou false, e o número possíveis de instâncias de optional de error, que é 1, mas o número possível de instâncias de error. Um produto. Então, isso pode ficar bem grande. E a gente sentiu isso na pele, a gente sentiu essa dor, porque a quantidade de estados que essa struct permite instanciar é maior do que o número de estados que fazem sentido para o negócio. E aí o que aconteceu o programador ele enfrenta dúvidas na hora de saber o que ele vai fazer, como é que ele vai renderizar a lista de resultados da busca. Se o array de eventos for vazio, eu mostro uma mensagem. Se ele está vazio, mas os dados estão sendo carregados, o indicador de atividade, aquele spinner que a gente vai mostrar, ele aparece ou aparece a mensagem? Qual que é a prioridade? A gente sempre mostra erro ou só quando não tem nenhum evento? Então, são perguntas, né? Perguntas aí que você tem que fazer, que você tem que validar com o produto, e que se você usasse um sum type, se você encodasse a regra de negócio no seu tipo, não teriam dúvidas ou teriam menos dúvidas. O que a gente concluiu? Conversando com o time de produto, especificamente para essa lista, só tem 4 estados possíveis, que são carregando, vazio, carregado ou com erro. E aí, o método render, nesse caso, ele sai de graça, porque a gente recebe um state, é a única coisa que a gente recebe nessa função. O que a gente faz com ela? Bom, vamos ver, né? O que tem nesse... A gente pode estar loading e assim por diante. Então não tem mais dúvida, não tem mais ambiguidade. E para o próximo programador que vê esse código, ele vai ver esse tipo definido dessa forma, vai ficar muito claro para ele que para a lista de resultados de busca só podem ter esses resultados possíveis. E quando a gente equipa o compilador com a capacidade de impedir situações que não fazem sentido, é um negócio muito poderoso. Eu achei muito legal, cara, você conseguir traduzir a sua lógica de negócio não só num código bem escrito, mas num tipo bem definido. Então, não é em runtime que você consegue verificar com testes, o que é muito bom, que é importante, porque não tem milagre, mas se você conseguir algumas regras de negócio serem traduzidas e garantidas pelo compilador, isso é muito massa. E você pode usar tipos algébricos para isso, mas você pode usar algumas outras técnicas, muitas e muitas outras técnicas, que não vou conseguir falar hoje, porque o nosso tempo é curto, inclusive a gente está acabando. Mas uma técnica muito legal que eu quero mostrar para vocês é usar phantom types. É uma coisa que a gente usa no app. Phantom types são tipos que você parametriza na sua struct, na sua função, ou seja, generics. Basicamente generics. Então, quando você tem um array list de int, o int é o tipo que você está parametrizando. E phantom types são esses parâmetros de tipo que você não usa diretamente na definição do seu tipo, da sua classe, da sua struct, da sua função. Mas eles servem para diferenciar instanciações de tipos diferentes.
A aplicação de phantom types que a gente usa no app da Simpla é esse struct tagged. O que é tagged? Tagged é um wrapper tosco, simples, sobre um valor que a gente vai usar como nome raw value, então é o valor que está por dentro. Só que ele tem uma tag. E essa tag não é um valor, não é algo que você consegue verificar em runtime, é algo que o compilador verifica. Então, por exemplo, o ID de instâncias do tipo order, na base de dados da Simpla, ele é um número inteiro. E eu poderia definir ele como um número inteiro no meu app, só que a gente definiu dessa forma. A gente fez um type alias para o tipo order, então order.id é um tag de order int. E como que a gente aplica isso? As nossas requests no app, elas são structs que a gente define, que cumprem o contrato de um protocolo HTTP Resource, e elas têm um campo parameter. E esse campo parameter é o que eu vou mandar via GET, via POST, etc. e tal. E, especificamente, essa struct, ela pega uma lista de participantes que podem ser editados a partir de um pedido. Então, o parâmetro que a gente manda para o back-end é o ID do pedido. Quando a gente define dessa forma, a gente torna impossível você, por exemplo, usar o identifier de um objeto do tipo ticket como parâmetro. Só vai funcionar se você usar um identifier de um método do tipo order. Por quê? Para o compilador, o tipo de identifier de um ticket é tagged de ticket int. Não é tagged de order int. Tagged de order int, o único campo da nossa base que tem isso é o identifier de um campo order. Esse é um exemplo um pouco bobinho, porque, pô, cara, você está instanciando uma request, tipo, ia dar pau, você ia ver e tal. Mas é um exemplo que, tipo, ints é um tipo muito primitivo. Eles não têm semântica nenhuma informação está encodificada dentro de um int. Quando você tagueia um int para deixar claro que isso aqui está associado a um tipo order, é uma coisa que muda de figura, e não é só uma questão de expressividade, você também, o compilador consegue verificar isso para você em tempo de compilação, e tem muita outra coisa que você consegue fazer. Tem muitos outros casos onde a gente usa essa definição no app do comprador. E tem uma coisa que muita gente me pergunta, Swift é legal pra cacete, né? Só dá para usar mobile? Só consigo fazer app iOS? Consigo fazer uma macOS usando Swift? E a resposta até dezembro de 2015 era sim. Antes de dezembro de 2015, Swift era closed source, era uma linguagem da Apple, só a Apple sabia como desenvolvia. Versões da linguagem só eram lançadas na WWDC, e você só conseguia usar para código para fazer app iOS, app macOS, app watchOS, app tvOS, tudo que fosse Apple. A partir de dezembro de 2015, a Apple abriu o código da linguagem, adotou um processo de evolução colaborativo que abriu para a comunidade, e você consegue, por exemplo, rodar código Swift em Linux hoje. Você consegue fazer uma série de outras coisas que você não conseguia fazer antes. E eu quero mostrar algumas poucas coisas, tá? Não tem muito... Swift foi projetado como uma linguagem de sistemas. Então, na teoria, você poderia fazer qualquer coisa com Swift. Então, vou mostrar só alguns, vou dar uma pincelada em algumas coisas que você pode fazer que fogem do escopo de aplicações iOS e aplicações macOS. Em Swift, por exemplo, você pode criar command line interface. Está pequeno, porque eu quis pegar um exemplo um pouco real, eu não quis fazer, por exemplo, um cálculo de Fibonacci. Eu quis pegar, por exemplo, conexão com socket. Em Swift, você pode usar Swift para construir aplicações command line, para macOS, para Linux, e as possibilidades que você tem são que você já espera. Você pode ler arquivo, você pode escrever arquivo, standard in, standard out, você pode acessar argumentos da linha de comando, você pode conectar com socket, tem bindings para libc, lógico, como você tem interop com C, você pode usar o libc, usando, inclusive, aquelas features legais de tradução de tipos e tudo mais. E o que é bacana, que eu acho bem legal mesmo, é que CLIs em Swift você pode executar em modo script. Você não precisa compilar. Swift é uma linguagem compilada, mas você pode usar como se fosse um script. Você pode colocar um shebang de user bin Swift, transformar aquele arquivo, dar um segamod mais x nele e pronto, você executa sem precisar compilar. É um pouco mais devagar. Se você tiver vários módulos e você usar várias libs, ele tem que iterar sobre todas essas libs de forma recursiva e tudo mais. Mas quando você tem um script simples, você pode usar dessa forma e é bacana. Esse código aí, ele simplesmente pega um server socket, a primeira conexão que ele aceita, ele manda um hello world e morre. É só para ilustrar que dá para você usar
você pode ir um pouco mais fundo do que simplesmente aplicação iOS, por exemplo. Você pode usar pacotes. O toolset padrão da linguagem hoje, ele inclui um package manager bem avançado, que bebe muito da fonte de NPM, bebe muito da fonte de RubyGems, por exemplo, e permite que você inclua e crie pacotes third party muito facilmente. E aí, desde dezembro de 2015 para cá, quando o código da linguagem abriu, quando surgiu o Swift Package Manager, cara, explodiu, tem pacote pra caramba agora. Você pode fazer N coisas, inclusive, por exemplo, conectar com Postgres, e você pode associar isso, por exemplo, com aplicações back-end. Eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas mais empolgantes que abrir o código da linguagem trouxe, que é você, por exemplo, conseguir construir endpoints e servir aplicações web usando Swift rodando em Linux. Hoje você pode compilar código Swift para arquitetura Linux, e aí você pode, por exemplo, utilizar Swift para desenvolver aplicações back-end. Você pode hospedar em servidor de aplicação padrão, você pode hospedar em container, enfim, tudo tipo de coisa que você poderia fazer com... lógico, né, dadas as devidas proporções. O desenvolvimento de aplicações web, de aplicações server-side em Swift ainda é um pouco incipiente, a comunidade está engatinhando, está se adaptando um pouco a essa ideia nova. Mas, por exemplo, o que a gente faz aqui a gente define um router que bate por exemplo, quando você faz get nesse endpoint, pega o ID de um usuário e traz os to-dos dele, fazendo tradução para JSON. Então, sim, algumas coisas. Quando você junta isso com todas as noções de acesso a file system, comunicação com socket e tudo que você consegue fazer com C, por exemplo, você consegue usar aquelas coisas legais de Swift, a ergonomia do Swift, a segurança do Swift e tudo mais, para construir aplicações web legais pra caramba. Inclusive, infelizmente, eu não coloquei o link aqui, mas tem um projeto que eu sou fissurado, eu acho incrível, que chama Point Free Call. Point Free é uma série de vídeos semanais sobre programação funcional em Swift, só que usando conceitos avançados, assim, não vamos fazer um map, vamos fazer um reducer, vamos fazer um filter. Como que você aplica noções de teoria de categoria e traduz isso em programação funcional usando Swift. E o site deles é escrito em Swift e usa esses conceitos de você criar uma aplicação web em Swift, só que ele é totalmente programação funcional. Então, quem tiver o interesse em procurar por um Point Free Call, tem bastante coisa interessante que dá para pegar por lá. Uma das decisões profissionais mais difíceis, mais aterrorizantes da minha carreira, foi quando eu, como móvel, consultor, ninguém da Simpla me conhecia, e recebi a tarefa de pegar o app Objective-C da Simpla, que era horrível, e transformar ele numa coisa digna, uma coisa bacana, e fazer o app que a Simpla sempre sonhou em ter. E a minha decisão, sozinho, eu tive carta branca da Simpla para isso, na verdade isso é algo que eu sou muito grato a eles, eu vou jogar fora esse código Objective-C e vou reescrever tudo em Swift. É algo, inclusive, que eu não faria nunca mais, assim. Só que, quando eu olho em retrospecto, naquele ponto, eu acertei. Porque, a Swift trouxe muito benefício para a Simpla. A gente tem uma camada de modelo que a gente tem vários tipos, essas ideias e algumas outras ideias de você encodar regras de negócio dos seus tipos, isso está espalhado pela nossa base de código. A gente tem 99% de crash free. O app, ele dá crash com 1% dos nossos usuários. Não só por causa de optional, não só porque a gente não tem mais new, mas porque tem algumas outras coisas que a gente consegue fazer, que a gente garante pelo type system, que impedem esses crashes de acontecer. A nossa arquitetura é muito testável, os nossos reducers, eles encodam muito da nossa regra de negócio, então a gente consegue testar muito da nossa regra de forma muito simples, usando funções puras. E cara, assim, sinceramente, muito do que a gente alcançou, a gente poderia ter alcançado com o código Objective-C. Só que a gente não teria algo que, para mim, é muito importante, talvez quase tanto ou até mais importante do que você ter 99% de crash free, que é uma experiência de programação que te encanta. E eu falo isso não porque eu tenho birra com Objective-C, mas é porque eu apanhei de Objective-C por 4, 5 anos da minha vida e, cara, assim,
eu gosto muito de programar em Swift, eu acho legal demais, demais. Eu programo em Swift desde 2014, quando surgiu a primeira versão, e o app iOS da Simpla foi escrito por mim do zero, em Swift, passando por 3 versões diferentes da linguagem. E, cara, até hoje, tem momentos onde eu escrevo um trecho de código, defino um tipo, ou então escrevo uma função que é idiomática, que usa muito da linguagem a meu favor, que é expressiva, e eu abro um sorriso, assim, de orelha a orelha, depois de 4 anos. E eu simplesmente, às vezes, tenho a certeza de que o que eu escrevi está certo, porque a linguagem dialoga comigo. Mesmo que eu tivesse escrito o app em Objective-C, tivesse feito um design bacana, tivesse pegado esses conceitos, todos esses conceitos, tivesse implementado em Objective-C, tivesse tido essas vantagens práticas, empíricas que eu tive com esse design no app da Simpla, Objective-C em 4, 5 anos de desenvolvimento nunca me trouxe essa sensação que para mim não tem preço, assim, que é você programar em uma linguagem que conversa com você como se ela fosse um velho amigo seu. É isso aí, galera. Se tiver perguntas. Sensacional, Felipe. Muito obrigado. Valeu. Perguntas, galera? Eita. Então, enquanto eu chego lá, eu queria agradecer a todo mundo que veio na trilha de linguagens. Foi muito bacana, fiquei muito feliz. Obrigado por terem vindo. Oi, boa noite. Boa apresentação. Obrigado. Eu queria tirar uma dúvida contigo. Também estou passando por esse momento de migração de Objective-C para Swift. E um dos problemas que eu venho enfrentando bastante é com relação ao consumo de recursos do Swift. Eu percebi muito que o código começou a consumir muito mais memória. Eu tenho um controle muito menor sobre isso do que eu tinha com o Objective-C. Como você lidou com isso? Bom, isso... No caso do app da Simpla, sendo bastante sincero, como a gente pegou do zero e transformou o app da Simpla em uma coisa completamente nova, então a gente não aproveitou assim a camada de modelo, os conceitos dos dados e tudo mais, mas a gente fez do zero, então a gente teve cuidado desde o princípio para a gente, por exemplo, não ter memory leak, para a gente tomar cuidado, por exemplo, para as referências que a gente faz não serem cíclicas e tudo mais. Então a gente eu não observei de forma prática um hike muito grande no número de recursos. O que eu observei sim foi que a experiência de desenvolvimento em Swift, por mais que você tenha o Playground, você tem o Xcode que te trava, o Xcode tem uma série de problemas, eu acho. Então, tentando responder a sua pergunta, eu não sei, mas eu imagino que seja algo que esteja no roadmap, porque, querendo ou não, apesar de Swift já ter 4 anos, ela ainda é uma linguagem muito imatura perto de Objective-C. Então, muito provavelmente, deve ter alguns radars no sistema, no bug tracker da Apple, de muita gente que deve ter passado pelo que você passou, mas realmente, assim, uma experiência de você pegar uma base de código Objective-C e você, imagino que você esteja salpicando código Swift junto, esse eu realmente não tive. Inclusive, isso pode ser a diferença crucial ali. Pode ser que Swift, quando você interage com código Objective-C em larga escala, pode ser que você consiga as vantagens de você trazer muito disso, muita da ergonomia do Swift, muita do type safety para o Swift, incorporando aos poucos uma base de código Objective-C. O trade-off pode ser que sim, que você tenha um consumo de recursos elevado. Mas, infelizmente, eu não consigo responder essa pergunta com assertividade, assim. Entendeu? Mais alguma? Opa. Na hora que você está mostrando aquele resultado, vou dar uma olhada em tal coisa que eu não entendi a palavra. O que é o que você falou que podia olhar depois? Isso aqui, a parte de aplicação web, Isso. chama Point Free. Point Free Code. É uma série de vídeos semanais sobre programação funcional usando Swift. E ele está no GitHub, código aberto. É uma aplicação web grande, escrita toda em programação funcional, usando frameworks de web frameworks escritos em Swift também. Tá. Point Free Code.
Mais alguma? Não? Muito obrigado, Felipe. Excelente palestra. Fechou com chaves de ouro a trilha de linguagens. Obrigado. Valeu.